Exclusivo, nossas câmeras denunciam o transporte irregular de passageiros. Ônibus em más condições, lotados de gente e mercadorias. Viagens mais baratas, porém fora da lei. E muito, muito perigosas. Uma viagem sem garantia de retorno. Ônibus que atravessam estados sem as mínimas condições de segurança. Nossas câmeras acompanham algumas viagens de ônibus clandestinos no interior do Brasil. Encontram mercadorias amontoadas no espaço dos passageiros, nos corredores, sem qualquer proteção. Tá vendo? Banco da frente aqui, cheio de bagagem na passagem. Veículos há muito tempo sem manutenção. Mesmo sendo pego, o senhor vai continuar dirigindo irregular? É melhor que roubar, irmão. Uma economia que pode sair cara. A gente quer fazer de tudo para poder economizar. A gente sempre quer apostar na sorte, não sabia que ia dar nisso, né? Quinta-feira, Cajamar, na Grande São Paulo. 5 ônibus clandestinos são apreendidos. Esse veículo aqui, por que ele foi apreendido? Esse veículo ele estava vindo de Minas Gerais, então está realizando transporte interestadual. E ele tem alguns problemas de itens de segurança, então o extintor vencido, ele está sem estepe, está sem chave de rodas, parte da seta, né, do sinalizador ali, que também está quebrado. Neste outro veículo, um facão ao lado do banco do motorista. O para-brisa, uma trinca. A legislação diz que a trinca, ela tem um tamanho, tem que ser pequeno, não pode estar na área de visão do motorista. Isso daqui é um risco muito grande desse vidro se estilhaçar de uma hora para outra. A Polícia Rodoviária Estadual vai atrás de um ônibus que não quis parar. O veículo acabou escoltado até o posto policial. A situação não é diferente no interior do estado, como mostra o repórter Rafael Algarve. São quase 2 horas da tarde. Hora do início de uma operação contra o transporte irregular. Os agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiram focar a operação no interior de São Paulo, próximo à rodovia Anhanguera. Daqui, eles vão se espalhar por pontos da rodovia. Os fiscais logo param este ônibus. O laudo de inspeção técnica do veículo está vencido. O laudo seria a garantia de que os donos mantêm a manutenção necessária. O motorista não apresentou nenhum documento. Na verdade, ele não apresentou nenhuma dos documentos de porte obrigatório. Normalmente, ele deveria ter uma autorização de viagem. Ele não tinha essa autorização de viagem da NTT. Isso já é motivo para a gente reter o veículo. O ônibus está lotado de passageiros. Se acontece alguma coisa com vocês durante a viagem, vocês não têm garantia nenhuma de nenhum seguro. Este homem conta que pagou R$280 para transportar uma moto no bagageiro do veículo. Eu sou habilitado, eu tenho o documento da moto, tudo tá aqui. A moto, ela não está acondicionada da maneira como deveria, ela tem ainda óleo dentro do seu motor. Na verdade, o risco ali é iminente, pode pegar fogo, ali tem um monte de bagagem, um monte de caixa de papelão. Os passageiros vieram do Piauí, no Nordeste, para trabalhar em plantações de laranja no interior de São Paulo, na temporada de colheita. Estão há quase 2 dias na estrada e falta até cinto de segurança. Eu tô vendo que aqui vocês estão em 3, mas em 2 bancos. Estavam sem cinto, né? Sem cinto. Viajar sem cinto não é um risco? O senhor não fica com medo? O risco eu sei que é. Cada pessoa pagou R$250 pela passagem. O mesmo trajeto num ônibus regular custa em média R$480. Muitos admitem que usam com frequência este tipo de transporte. Não é só esse ônibus aí. Faz muitos anos que não só essa empresa aí, como tem várias empresas que viajam e carregam nós de lá, os nordestinos. E é uma maneira mais econômica, por isso que o senhor acredita que o pessoal viaja? Mais econômico, a gente gasta menos, né? Gasta menos. Mas põe a vida em risco, não põe? Com certeza, é verdade. A presença de várias crianças chama atenção. Por causa de muito acidente que a gente vê assim, que acontece, a gente fica muito preocupado. O motorista evita dar explicações.
O senhor precisava de um documento para fazer essas viagens. O senhor sabia disso? Mas o senhor acha que não é arriscado viajar com eles nessa situação? O pessoal não tinha cinto para usar. É arriscado. Mais arriscado é viver no Brasil do jeito que tá hoje. É melhor que roubar, irmão. Para fugir da fiscalização, os motoristas usam rotas alternativas. Passam por trechos que não estão no itinerário. Tentam burlar as operações. Para eles, o fato de não ser fiscalizado e não correr o risco de ter o veículo apreendido vale qualquer desvio que eles façam, por mais longo que seja, e mesmo optando por estradas com muito menos segurança para os passageiros. Para escapar dos agentes rodoviários, os motoristas muitas vezes abusam da velocidade. Os veículos que eles utilizam geralmente têm a mecânica preparada para alta velocidade. Anoitece. Os agentes decidem continuar a operação no dia seguinte. Logo no início da tarde, 2 ônibus são parados no meio da estrada. Eles seguiam para o Maranhão. A situação dos veículos é crítica. Os pneus estão carecas. Em um deles, o extintor de incêndio está vencido há 1 ano. O extintor está completamente vazio. Vazio. Ele está leve, vazio, está indicando aqui que está vazio. Outros ônibus são apreendidos e levados para o pátio da Polícia Rodoviária. Todos eles nas mesmas condições. Quando a viagem é longa, as empresas regulares trocam os motoristas dos ônibus nos pontos de parada. Nos ônibus clandestinos, os motoristas andam em dupla. Ou seja, o descanso não é feito como manda a lei. É o que mostra essa cama, improvisada dentro do ônibus. Transportar passageiros de maneira clandestina não é crime, é contravenção. As empresas estão sujeitas a multas e os veículos podem ser apreendidos. Na prática, muitos empresários acham que a relação custo-benefício favorece o transporte regular. No ano passado, 254 ônibus foram apreendidos. As empresas que caíram nessa fiscalização receberam até 3 multas por fazer o transporte clandestino, por não ter os itens de segurança e também por não ter a documentação em dia. Uma conta de quase R$10 mil por ônibus. Muitas vezes, os ônibus apreendidos durante a operação são recuperados pelas empresas após o pagamento das multas. Uma empresa que é regular, que tem a permissão para transportar passageiros, ela deve contratar 2 seguros obrigatórios, né? O seguro civil, seguro de responsabilidade civil, né? E além do seguro de responsabilidade civil, o seguro DPVAT. Também oferecem de forma facultativa, né, o APP, que é o seguro de acidentes pessoais de passageiros. As empresas clandestinas não têm, quando muito vão ter o DPVAT. Em São Paulo, a nossa equipe flagrou o comércio de passagens de ônibus nas empresas clandestinas. Os detalhes com o repórter Afonso Mônaco. Estamos no Brás, centro de São Paulo. Aqui se concentram os ônibus e os representantes das empresas dos clandestinos. E tem um motivo. O bairro atrai muitos migrantes nordestinos por causa da oferta de produtos mais baratos. Aqui, eles conseguem encontrar passagens mais em conta para o Nordeste. Esta rua concentra pontos de venda de passagens, um do lado do outro. Tem para fumê ou não? Fumê tem. Está sendo quanto? 200. 200? Aliás, 230. 230 e sai que dia? Toda terça-feira, só que não saiu hoje, vai sair amanhã. As empresas funcionam livremente, com cartão de apresentação e página nas redes sociais. Tem um cartãozinho para mim? Demora quanto? 2 dias e... 2 dias e meio? Repare no cartaz na parede. Ele mostra o número de cidades atendidas pela empresa. É só andar alguns metros para achar outro local que realiza o mesmo serviço. Faço o verde está saindo a quanto? 180 e a saída que dia? Ali perto flagramos um grupo de passageiros aguardando para embarcar.
estes homens colocam uma moto no bagageiro. No transporte clandestino, o embarque é feito assim, no meio da rua, longe de qualquer estação rodoviária. Esta outra empresa fica em uma rua próxima. Aqui são oferecidas passagens de ônibus para Goiás. O foco é o transporte de cargas e mudanças de forma irregular. Os funcionários usam carrinhos de carga para abarrotar os veículos. O transporte só pode ser feito de bagagens, de acordo com a legislação, no bagageiro externo. Cada passageiro tem direito a transportar até 2 bagagens de até 30 quilos no bagageiro externo, de forma gratuita, né? E pode transportar internamente num bagageiro chamado transporte de embrulho até 5 quilos numa dimensão que caiba ali. A carga sobe até pela janela. Você não sabe o que está sendo transportado, você não sabe como eles não cumprem as normas, você não sabe se tem armamento, se tem drogas, se tem explosivo. Para registrar os riscos do transporte clandestino, um produtor do Domingo Espetacular acompanhou uma viagem de 900 quilômetros entre São Paulo e Goiânia. Antes de sair para a viagem, o veículo sofre reparos. O veículo carrega poucos passageiros e muita carga. Móveis, roupas, objetos variados, tudo sem proteção, misturado com as pessoas. Mal dá para caminhar no corredor. Chegar até o banheiro que fica nos fundos é difícil. Numa das paradas, uma van estaciona do lado do veículo e coloca mais cargas. São 11 horas de viagem. O motorista para 2 vezes. Numa delas, troca de lugar com o colega. Já tá rapidão que nós temos que chegar amanhã antes das 6. A dupla abusa da velocidade. Nosso produtor registrou, com a ajuda de um aplicativo de celular, a velocidade atingida pelo veículo. 130 km por hora. O permitido nesse trecho para veículos pesados era de 90 km por hora. No fim, o ônibus para em um bairro isolado, longe da rodoviária de Goiânia. Em São Paulo, num outro dia, flagramos o mesmo ônibus rodando, mais uma vez cheio de bagagens. Hoje a gente está fazendo uma operação de apreender esse transporte, mas uma segunda etapa a gente vai começar a lacrar os guichês de venda de passagem. Quem compra passagens de ônibus clandestinos não comete nenhum crime. Se a viagem for interrompida pela fiscalização, os passageiros têm o direito de chegar ao destino. Desta vez, em ônibus regulares e com as despesas pagas pelos contraventores. O problema é o risco.